Boa noite, tudo bem com vocês? Ou bom dia, vai saber que hora que vocês vão assistir isso, não é mesmo? Galera, eu vou mostrar aqui que eu dei uma complementada nos slides. Coloquei mapas mentais para ajudar vocês a compreenderem como funciona algumas teorias que são essenciais para a vida acadêmica de vocês, para a vida de vestibulando, que mais para frente vocês terão. A democracia, né? Como que ela funciona, democracia direta, indireta, semidireta ou participativa, né? Tá aqui os mapas. Coloquei mapas mentais para vocês entenderem esses três pensadores, Rousseau, Locke e Hobbes, né? Começando por Hobbes. O que ele defende? Defende absolutismo, a democracia das pessoas, a guerra de todos contra todos, a visão de que o homem é o lobo do homem, etc. Aqui o mapa mental do Locke, do Rousseau, para vocês poderem estudar posteriormente. Vou disponibilizar isso para vocês, ok? Como funcionam os três? Está a separação dos três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Embora a gente fale sempre, muitos de vocês ainda têm dificuldade de compreender. Então é bom vocês entenderem. E paramos na teoria democrática contemporânea. A teoria democrática contemporânea ela se baseia em dois extremos, no confronto entre duas correntes, duas doutrinas políticas. De um lado, o liberalismo, de outro lado, o socialismo. O que é o liberalismo? O liberalismo defende ali, limitar os poderes governamentais, a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos indivíduos e a menor participação do Estado na possível na vida dos indivíduos, tanto do Estado quanto das leis. Já para os socialistas, a ideia do sufrágio universal, ou seja, do voto para todos, é o início do processo da democratização. Já para o liberalismo é o ponto de chegada. Então, o socialismo não. Votar é só o começo de tudo. E os liberalistas não. Votar é o final. Você vota e está feito. Alguns dos principais teóricos nós veremos agora, tá? Vamos lá. Deixei os mapas mentais. Propriedade privada, né? Vamos dar um apresentar aqui para ficar mais fácil. Olha que bonitinho. A propriedade privada dos meios de produção. O que o liberalismo econômico defende? O livre mercado. Ele era contra o antigo regime. Era a favor das liberdades individuais, né? Fim da propriedade do Estado, ou seja, o Estado não tem que ser dono de nada. As propriedades têm que ser privadas. Cresce a burguesia. Aí vem a mão invisível do mercado, Adam Smith, o mercado se autorregula. São essas as ideias defendidas pelos liberais, tá? A corrente liberal, só para vocês lembrarem. Já o socialismo, né? Você tem ali o socialismo, os tipos, os conceitos, as características, quais são os aspectos. O aspecto principal é eliminação aí da sociedade de classes. Não haveria um governo, os governos seriam organizados ali através dos comitês, as pessoas participariam de forma direta da democracia. Coloquei para vocês os pensadores científicos, os pensadores utópicos e os principais aspectos para vocês memorizarem. Lembra, socialismo, tudo passa a ser do Estado, né? E aí por diante. Do Estado não, perdão, das pessoas, dos trabalhadores, a comunidade, propriedade coletiva, tá? Tudo passa a ser do Estado é comunismo. No socialismo, a propriedade coletiva passa a ser de todos. E como eu estava dizendo, agora nós vamos falar dos principais teóricos, né, da teoria democrática contemporânea, começando com Benjamin Constant, que foi o principal representante aí da defesa do liberalismo. Em sua obra Liberdade dos Antigos comparada com a liberdade dos modernos, ele diz que a liberdade dos modernos ela tem que ser a liberdade individual, né, em relação ao Estado, porque a liberdade dos antigos era a liberdade de poder formular as leis. E agora não, agora a liberdade individual perante o Estado. Alex de Tocqueville e John Stuart Mill, lembrando, ó, Benjamin Constant, liberal. Alex de Tocqueville e John Stuart Mill já não são liberais. Eles defendem a ideia de que a única estrutura compatível com o Estado liberal é a democracia representativa, né? Eles são democratas, a favor da democracia, democratas, deve ser. Uma tese muito interessante do John Stuart Mill, tô me sentindo, né, bebendo minha água, tá?
é o princípio do dano. A tese do princípio do dano de John Stuart Mill é muito interessante. Ele vai falar o quê? Que o indivíduo... cadê? Cada indivíduo tem o direito de agir como bem quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa que está realizando, a sociedade, em tese, não tem o direito de intervir. Ou seja, né? Mesmo que o indivíduo esteja se prejudicando, a sociedade não deve intervir porque está prejudicando só a si mesmo. Só que daí ele chega, né, numa outra perspectiva. Contudo, se o indivíduo faz algo ruim para si ou para a sua propriedade, eles podem indiretamente prejudicar a coletividade, já que ninguém vive isolado. Então, se o cara faz mal para ele, ele pode, sem querer, acabar fazendo mal para mim. Então, como vivemos em uma coletividade, ele também deve ser impedido de fazê-lo. É o princípio do dano. Então, ele coloca que a pessoa tem direito de fazer o que quiser desde que não afete o outro, mas se, como as pessoas vivem numa coletividade, as pessoas têm o direito de intervir, sim. Né? Primeiro ele fala que não, depois ele fala que sim. Mill ainda isenta aqueles que não podem se autogovernar, as pessoas que não têm uma sanidade mental, certo? Antônio Gramsci e Rosa Luxemburgo. Gente, essa parte é mais teórica, mas é importante. Eles são defensores da doutrina socialista e afirmam que os aprofundamentos dos processos de democratização ocorrem de duas maneiras. A primeira, por meio da crítica da democracia representativa, né, e da retomada de alguns temas da democracia direta, pela ampliação e pela participação popular no controle do poder dos chamados conselhos operários. Eles vêm da mesma ideia socialista de Marx, que eu falei há pouco. Segundo os autores, o controle que o cidadão exerce por meio da democracia tradicional não é suficiente. Você exerce a democracia, mas você não consegue, você fica limitado a votar. Então, as pessoas não conseguem conter os abusos de poder da política tradicional, que é vinculada ao grande capital. Para haver um exercício de poder, a democracia, para eles, tem que ser a democracia direta, tá? Um protagonismo real. Agora, eu vou falar da corrente pluralista, defendida por alguns contemporâneos, né? Robert Dill, que era membro dessa corrente. Gente, é bem interessante essas partes. Ele procurava estabelecer uma definição abstrata e teórica acerca da democracia, mas por meio da observação das experiências dos sistemas políticos, estipulando os requisitos mínimos: funcionários eleitos, eleições livres, justas e frequentes, liberdade de expressão, fonte de informação diversificada, autonomia das associações e cidadania inclusiva. Com base nesses critérios, serão realizados 4 estruturas de governo: hegemonias fechadas, que são regimes onde não há disputa de poder e a participação política é limitada; hegemonia inclusiva, regime em que não há disputa de poder, mas ocorre uma participação política; oligarquias competitivas, regimes nos quais há disputas de poder, mas limitada a participação política; e as poliarquias, que são regimes em que há uma disputa de poder e a participação política é ampliada. Joseph Schumpeter. Para o autor, a definição de democracia pressupõe 2 ficções incapazes de resistir a uma análise realista: a existência do bem comum e a universalidade da racionalidade dos indivíduos. Ao mesmo tempo, você tem o bem comum, que é para todos, e a racionalidade. Para Schumpeter, a unidade da vontade geral, que construiu o bem de todos, e a racionalidade dos indivíduos são mitos, porque, para ele, esses elementos se tornam irracionais por não conseguirem definir corretamente as suas preferências diante da influência dos métodos, das propagandas e da persuasão. Ou seja, muitas vezes as pessoas não sabem, elas não são racionais, elas são influenciadas. E elas pensam, acreditam que estão pensando no bem comum, mas isso também não, para ele, não se sustenta devido a essa influência de persuasão. Então, Schumpeter rompe com a ideia de democracia como soberania popular e propõe ela como método, um arranjo institucional de governos para alcançar decisões políticas. Ele sugere a superação do impedimento provocado pela irracionalidade das massas. Sim, as massas são irracionais, segundo Schumpeter,
e elas são manipuláveis. Por isso, elas não devem participar da política. Gente, ele que está falando, não sou eu. As atribuições político-administrativas ficariam a cargo das elites eleitas, ou seja, ele diz que as pessoas sofrem persuasão. Normalmente quem faz essa persuasão é a elite, e ainda assim ele prefere que só a elite tenha esse direito político. Ok, Schumpeter, ok. É uma postura polêmica, com certeza, porque propõe a redução da participação popular, ou seja, hoje já ocorre, né, essa manipulação realmente ocorre, as massas são manipuláveis, as pessoas são manipuláveis, principalmente pela mídia, isso acontece muito, né? As fake news, etc., né, notícias tendenciosas. E normalmente a gente estuda, né, quando a gente estuda cultura no primeiro ano, que é elite que é os detentores da ideologia e passa essa ideologia para as massas. E ele pressupõe que, como isso acontece, então as pessoas nem devam votar. C.B. Macpherson, outro autor, que sustenta que a liberdade e o desenvolvimento individual só pode ser alcançado com a participação direta e contínua dos cidadãos na regulação da sociedade e do Estado. Macpherson defende uma transformação estruturada em um sistema que combine partidos competitivos e organizações de democracia direta. E cria uma base real para a existência da democracia participativa. Mas, para que esse modelo pudesse se desenvolver, seria necessário que os partidos políticos se democratizassem, com princípios e procedimentos da democracia direta, complementada e controlada por organizações geridas por pessoas comuns em seus locais de trabalho e comunidades locais. Bem, aqui tem mais duas teorias, né, que é do Vilfredo Pareto e o Gaetano Mosca, são cientistas políticos, que eles vão falar da circulação das elites. Para eles, uma minoria participa da vida política, são as elites que circulam e se alternam no poder. Mosca justifica o poder das elites governantes pelo fato de serem uma minoria articulada e organizada. A elite é minoria, né? Sempre é minoria. Enquanto os governados, a grande massa, é muito numerosa e acaba sendo dividida. Gente, é muito comum o governo pluralizar. A gente vê eu falei pluralizar, é polarizar. A gente vê uma polarização política, ela nunca é benéfica, porque fica de um lado, não vou falar citar partidos, nem, né, pessoas que gostam de X, pessoas que gostam de Y, conflitando. Gente, não, isso daí só faz mal, porque enquanto o X está brigando com o Y, quem está aqui está dando risada. X e Y tem que se juntar e virar para quem? Para quem está governando e prestar atenção nele. Eu falo, gente, não precisa nem odiar como eu costumo odiar os políticos, eu tenho aversão à política brasileira, num geral, né? A história brasileira me deixou assim, a história da política do Brasil me deixou com aversão aos políticos nacionais, a todos esses esquemas que passam de ano a ano, governo após governo, que se muda as pessoas, se mudam partidos, se mudam ideologias e continua tudo sempre igual, na minha concepção, né? Mas essas pessoas XY, em vez de ficar conflitando, elas deviam se unir. Porque se elas se unissem, elas seriam forças. E muitas vezes, quem faz essa polarização são os próprios governantes. Porque não é interessante que a população se una, porque se ela se unir, ela vai cobrar. Tá? Ao estudar as formações partidárias, Michels destacou como a própria estrutura das organizações favorecia o surgimento das elites e a sua longa permanência no poder. Nas palavras de Michels, essa estabilidade da elite no poder é a lei de ferro das oligarquias. Então, as oligarquias, elas se alternam no poder, sempre. Agora a gente vai para uma coisa muito legal. Se a gente tivesse presencial, a gente faria trabalhinho sobre isso, mas, infelizmente, esse ano não vai dar. Gente, Thomas Humphrey Marshall, eu acho, percebeu a referência de 3 ondas sucessivas na consolidação dos direitos. E estabeleceu os direitos em 3 tipos de cidadania. Os direitos civis,
os direitos políticos e os direitos sociais. O que são os direitos civis? A garantia das liberdades individuais, tal como a possibilidade de pensar e de se expressar de forma autônoma, a liberdade de ir e vir e poder participar de associações coletivas, firmar contratos comerciais, entre outros. Esses são os direitos civis. Direitos políticos estabelece a possibilidade da participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presentes na sociedade, em especial a escolha dos representantes, ser candidato de qualquer tipo ou cargo elegível e a manifestação em relação a possíveis transformações a serem realizadas. E por último, os direitos sociais, vistos como essenciais para a construção de uma vida digna, a partir de padrões de bem-estar coletivamente estabelecidos: emprego, educação, saúde, lazer, moradia. O conceito de cidadania está em permanente construção, pois a humanidade está sempre na luta por mais direitos. A maior liberdade e melhor garantia dos direitos individuais e coletivos. As lutas de direitos civis e direitos sociais, elas são muito recentes, tá, galera? A divisão entre os direitos civis, políticos e sociais não deve ser levar a perder, não se deve perder de vista a característica intrínseca, porque todos eles são direitos humanos. E eles são indivisíveis, você não pode ter um sem ter outro. Isso é, os direitos não podem ser exercidos parcialmente ou de forma fragmentada. Mais um mapinha mental. Os direitos civis surgem no século XVII e XVIII e procurava-se garantir a liberdade religiosa, de pensamento, de ir e vir, propriedade, liberdade contratual, escolher o trabalho e a justiça. Sim, lembra que quando uma pessoa nascia, por exemplo, no regime feudal, se você nascia um colono, você seria filho de um colono, você também seria um colono, e assim por diante. Então, as pessoas tiveram que lutar para quebrar essas correntes que os prendiam. E elas lutaram por seus direitos. Direitos políticos, a partir do século XVIII, se efetivaram no século XX. Formação do Estado Democrático Representativo, e envolvem os direitos eleitorais e de participar das eleições e reivindicar através de movimentos sociais. Gente, os movimentos sociais são legítimos. Essa ideia de as pessoas manifestantes saírem na rua, a polícia tem que... Não, isso é legítimo. Faz parte dos direitos políticos da pessoa não se contentar e se manifestar sua indignação. Claro que dentro de limites, né? Todos têm direitos e deveres. Direitos sociais. No século XX, as pessoas passam a ter direitos: educação básica, assistência à saúde, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário e etc. Essas ideias de moradia, saúde, isso é garantido, né, na Constituição. Pelo menos deveria. E os direitos humanos se consolidaram no pós-Segunda Guerra devido às barbaridades que aconteceram, deixando milhões de mortos ao fim do conflito, né? Então, ela foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, e o objetivo era proporcionar o diálogo entre os países, impedindo novos conflitos por questões políticas, econômicas ou sociais ou culturais, além de proteger os indivíduos e as coletividades humanas de situações de vulnerabilidade. Não preciso citar o Holocausto. Todos sabem o que aconteceu na Segunda Guerra, infelizmente. Os direitos humanos são valores universais inegociáveis que visam o respeito mútuo em detrimento, tá escrito errado, mas tudo bem, dos privilégios restritos de determinados grupos. Por isso, não se deve ser pensado como benefício ou particularidade ou privilégio de um grupo específico. É direito de todos os humanos. A simples declaração de direitos humanos não faz com que ele seja necessariamente cumprido, implementado na realidade, mas abre espaço para que as pessoas reivindiquem. Nesse sentido, uma das contribuições básicas dos direitos humanos é o fato de estabelecerem que a injustiça e a desigualdade são intoleráveis. É preciso perceber que os indivíduos não são apenas beneficiários no processo histórico das afirmações dos direitos humanos, mas também são autores, são responsáveis, reivindicando para sua garantia. Todas as conquistas relacionadas aos direitos humanos são resultados históricos de processos históricos da luta por esses direitos, tá? São demandas da população. Coloquei aí algumas
Alguns conceitos para a gente memorizar, gravar mesmo. Direitos humanos são aqueles direitos comuns a todos os seres humanos, sem distinção de raça, etnia, racionalidade. Falei na racionalidade? Nacionalidade, sexo, classe social, religião, ideologia, nível de instrução, orientação sexual ou julgamento moral. São para todos, não importa se é de lá, se é de cá, se é roxo, se é laranjado, se... Não importa, não importa. Qual é sexo que é, religião, se é da religião ABCD, não importa. É para todos. É humano? É humano. Então, direito humano é dele, é dele. É humano, é dele. Artigo 1. Armandinho, amo Armandinho. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Esse é o artigo 1 dos direitos humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Somos iguais. Então, nós temos que ser tratados com dignidade e direitos iguais. Esse é o artigo 1. Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos. Gente, uma pessoa que se diz contra os direitos humanos, porque direitos humanos é coisa de vagabundo, não sabe o que é direitos humanos. São direitos dos seres humanos, das pessoas. Que tipo de direito? Trabalho, justa condição de trabalho, liberdade sindical, seguridade social, saúde, direito ao meio ambiente, direito à nutrição, direito à educação, direito à cultura, direito à proteção da família, direito da criança, direito dos idosos, direito das pessoas portadoras de deficiência, de todos os humanos. Todos, engloba a todos. Creio que deve ter ficado claro, né? O que são direitos humanos e que não é, né? O direito humano é para a proteção dos bandidos. Gente, por favor, por favor, por favor. Vamos usar o senso crítico. Obrigada. Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil. This is Brazil. Tenso. O sistema político brasileiro preenche formalmente os requisitos mínimos de uma poliarquia, ou seja, um sistema democrático em que o poder é atribuído com base nas eleições livres e uma ampla participação política e a concorrência por cargos eletivos. Então, a gente vota e as pessoas são escolhidas. Esse sistema implica a disputa pelo poder, tolerância, a diversidade de opiniões e posição política. No entanto, o que se percebe é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos, como bens, os direitos e os serviços básicos proporcionados pelo Estado. Sendo assim, destaca-se que a questão democrática vai além do estabelecimento de regras formais que caracterizam a democracia como regime. Temos que ampliar a cidadania para reduzir a distância entre o que é formal e o que é real. O que se fala que deve acontecer, mas o que acontece na prática. Por que essa correspondência entre cidadania formal e real ser estabelecida, é necessária uma luta pela implementação dos direitos, por meio de ações da sociedade civil, de todos nós, lutando por políticas públicas. Isso é muito interessante, gente. O historiador José Murilo de Carvalho, ele é ótimo. Ele diz que a estrutura da cidadania no Brasil, ela sempre foi vinculada aos interesses da elite, a elite socioeconômica e política. Poucas vezes os direitos da cidadania foram resultados da participação popular ou da luta das pessoas. Não. Ele vai dizer que, então, vivemos numa estadania, pois nossos direitos são concedidos pelo Estado. São de cima para baixo. Poucas vezes as pessoas lutaram por esses direitos. No Brasil, existe muitas vezes pouco interesse ou desinteresse pela coisa pública. Aquela ideia, não gosto de política, não. Ai, nem ligue para isso. Gente, a política é a tua vida. A política vai definir o preço da comida, porque se for uma política econômica ruim, vai acabar com a economia do país. Tu não vai comer, tu vai poder perder o poder aquisitivo. Teu filhinho vai por... E assim por diante, meus filhos. Todo mundo tem que ser interessado pela coisa pública. Mas no Brasil isso não acontece. O cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos também utiliza essa ideia. Ele diz que vivemos uma cidadania regulada.
onde o Estado cede direitos para poder mediar os conflitos de classe. Como o Estado costuma manter a desestrutura social, você tem uma classe muito alta, uma classe muito baixa, para evitar ali conflitos e agradar a ambos, ele concede direitos. Um exemplo que ele dá são a política da regulação dos direitos do governo de Vargas, que aconteceu para mediar conflitos. A população estava descontente, vamos fazer a CLT, vamos fazer as leis trabalhistas, vamos deixar a população contente. Né? E enquanto isso, a gente também vai agradar a elite. Então, fica aquele balanço. Uia! Acabamos o nosso conteúdo. Que coisa boa! Não é mesmo? Que coisa boa. Então, gente, é o seguinte. Eu vou dar a minha prova com base nessas 2 aulas. Vocês precisam assistir. Haverão atividades também complementares, valendo nota em relação a ambas as aulas, tá? O nosso próximo conteúdo será movimentos sociais. Já vou começar a gravar na próxima semana, para não colocar tudo muito junto. Vou gravar vídeos um pouco menores, tentar, porque a gente ainda tem alguns capítulos para trabalhar e eu vou tentar fazer o meu máximo, tá bom? Beijo, beijo, tchau.